Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas. Inicialmente, a respeito do Mano Menezes. Ele foi confirmado como o nosso DT. Eu espero que as coisas funcionem, porque se tudo der certo, significa que ele fez um bom trabalho, que ele conseguiu dar uma cara para esse time, que as coisas funcionaram com ele. Algo que tem que ser colocado é que até o Cruzeiro ele era um bom técnico, ele tinha um bom nome, as coisas estavam fluindo para ele. Depois, mais ou menos no último ano de Cruzeiro, ele tinha feito um bom primeiro semestre com o Cruzeiro, um time muito bom que ia para cima, um time bem consistente, com uma boa defesa, um time equilibrado, que sabia o que queria. E não era. Até porque eu também não gosto de fazer que nem as viúvas do Cudê fazem, né? As viúvas do Cudê elas menosprezam a defesa e acham que um jogo consistente, onde tu tem uma defesa forte, tu sabe sair em transição rápida, é algo assim horrível, arcaico e feio. Eu, muito pelo contrário. Mas vamos colocar nisso. O time do Mano Menezes ele era bem equilibrado. Ele tinha posse, ele era agressivo, ele fazia gols. Era um time muito interessante. Mas depois, eu acho que ele perdeu a mão que quando eles foram eliminados, o Mano Menezes, para o River Plate nos pênaltis, a equipe do River Plate, a equipe do Cruzeiro perdeu muito nível. E acabou tendo incrivelmente um nível despencou e ele não encontrou mais a mão e acho que ele foi demitido antes de terminar o primeiro turno daquele campeonato e depois fez trabalhos muito ruins, né? Embora ele tenha tentado se defender do trabalho que ele fez no Bahia, mas ele não tinha dado uma cara pro Bahia. Por mais que ele tenha vencido 6 jogos, como ele disse, e que ele tenha dito que talvez com o desempenho que ele tinha ele não tivesse caído se ele não tivesse sido demitido. Mas e também por causa do time do Bahia que não era lá grandes coisas. Mas ele não foi. Mas ele perdeu muito o nível dele. Depois na Arábia também parece que ele foi demitido. Bom, perdão. Perdão. Desculpa. Eu espero que ele encontre no Internacional, porque tem material humano para te fazer um bom time dentro do Inter. Até porque eu não sou desses que acha que o elenco do Inter é uma porcaria, um time ruim ou coisa do gênero. Uma equipe ela pode se tornar competitiva se ela conseguir pegar a cara do treinador e o treinador ser bom, saber montar estratégias, saber montar maneiras para saber enfrentar o adversário que tu vai enfrentar, conseguir dentro do jogo desempenhar com muita dedicação, com a técnica que a gente tem, bons jogadores técnicos de bom nível e fisicamente se doando 100%, tu consegue vencer qualquer equipe. Tem que ter aquela dedicação, tu tem que ter empenho, tu tem que dentro de campo mostrar. E isso cabe ao técnico, né? Vamos ver o desenvolvimento do trabalho dele, se vai ser bom ou não. A crítica sempre vai existir. Porque a crítica tem que ser colocada no transcorrer do trabalho e vendo a evolução do time, o que o time está apresentando, quais jogadores o técnico tá evoluindo na mão do técnico, como os jogadores estão desenvolvendo futebol, se o que o técnico está querendo colocar dentro de campo está sendo bem executado e dá para ver que tem uma cara do técnico. São todas essas coisas que elas vão mostrar se a mão do técnico está sendo
tá sendo boa para a equipe. E isso é importante na medida que é o técnico que dá a cara pro time, é o técnico que treina, é o técnico que dá as ferramentas, que ensina, que demonstra o que o jogador tem que fazer dentro de campo, como o jogador tem que fazer dentro de campo, como ele pode superar o rival, o adversário, quais são as características do adversário, como tu consegue suprimir o adversário, como tu consegue fazer com que o adversário não consiga dentro do jogo te superar, que consegue dar uma linha, dar um modo, dar uma forma e que consegue ajeitar da melhor maneira os jogadores dentro de campo. E tem que também saber fazer aquele manejo do teu plantel, aquela coisa de um bom relacionamento com o teu grupo, saber dar carinho para os teus jogadores, que é importante isso. Até porque a gente tem muitos bons jogadores, muitos bons jogadores. Talvez a gente ainda precise de um centroavante, talvez mais um zagueiro. A gente tem que contratar em definitivo o Bruno Mendes. Eu espero que essa direção faça isso. Por mais que durante todo esse tempo eles tenham feito cagada atrás de cagada. Mas espero que as coisas melhorem. Até porque essa coisa do Diego Costa tá tendo essa notícia que o Inter poderia estar interessado, estaria em alerta qual era a situação do Diego Costa. Seria muito bom, que é um baita de um centroavante. Aí depois a gente tem o alemão na reserva e o Wesley Moraes na reserva. Já seria, a gente já teria um pouco mais um grupo reforçado. Até porque esse grupo tá reforçado, mas o material humano é bom. É o que eu digo. A gente tem que ter um time que esteja bem treinado, bem trabalhado, onde o técnico ele tenha um oriente, que saiba dar um rumo adequado para essa equipe, para que eles possam, dentro das partidas, performar da melhor maneira. Porque dentro dos jogos tu vai ser uma equipe onde vão ter os teus momentos, o que tu pode fazer, como tu pode suplantar a tua equipe, como tu pode suplantar a equipe adversária. O técnico tem que ter uma boa leitura de jogo para saber dentro do jogo, quando as coisas não estão funcionando, o que ele faz, o que ele troca, como ele pode fazer danos para o adversário, o que dentro do jogo, dentro da partida ele está enxergando que pode mudar com uma troca, com uma substituição, ou simplesmente com uma mudança de posição. E dentro do jogo também as coisas têm que fluir. Tipo, o time tem que encontrar meios para furar defesas, para furar retrancas. O time tem que estar bem postado na sua defesa. Tem que ter mecanismos para quando tu tá na frente, tu parar imediatamente uma jogada, com o pé de pressiona, ou tu tá bem na tua defesa bem constituída lá atrás, com uma linha, ou tu joga até porque tem momentos dentro da partida, né? Tu pode pressionar lá em cima, aí teus zagueiros vão subir um pouco mais junto com os teus meias, para que caso quando tu perca a bola, quando tu tá atacando, tu tá em cima, imediatamente tu faça uma falta. Sei lá, a gente tem que ter meios e mecanismos que vão ser dados e vão ser conceituados e aperfeiçoados pelo técnico dentro dos treinamentos. E é o que a gente precisa ver, né? A mão do técnico. Como o técnico vai conseguir fazer que os jogadores comprem a ideia dele e que a ideia esteja ali bem. Que dê para enxergar o conceito. Até porque o que eu falei, o Mano não é um retranqueiro ou coisa do gênero, embora eu ache muito ofensivo essa coisa de retranqueiro. Se tu tem uma defesa bem consistente e tu espera um pouco mais, sendo um pouco mais reativo,
não quer dizer que tu não possa aplicar um bom futebol, porque uma defesa bem constituída, uma marcação bem feita e uma roubada de bola com uma transição bem treinada e bem conceituada pelo seu treinador é bonito, é muito bonito que tu tá ali com um desenho tático, uma formação bem feita ali pelo teu técnico e os jogadores estão implementando da melhor forma aquilo que foi treinado, aquilo que foi pedido, até porque em muitos jogos tu não tem que te atirar que nem louco. Tu tem que saber ler o teu adversário, o que o teu adversário pede, saber fazer com que o teu adversário tenha dificuldades, aonde isso faz parte do trabalho do técnico, né? Como ele vai trabalhar, o técnico vai, como ele vai fazer com que o time adversário ele tenha dificuldades. No caso, humano contra o adversário que seja do Inter. Sei lá. Colocando, por exemplo, o Bustos, um lateral de muito nível, um lateral de excelência técnica, fazendo triangulações com o Busto, inversões, confundindo o adversário, dando trabalho quando uma defesa é mais pesada, os jogadores são mais fortes de imposição física, complicando eles, chutando a gol, chutar a gol é importante, para isso também dentro de treino tem que estar sempre aperfeiçoando a finalização, melhorando, porque a gente tem um problema muitas vezes quando a gente está para fazer o gol. A tomada de decisão às vezes nossa é horrível. Tem que aplicar algo mais coletivo, o Mano Menezes, algo, porque o mais lindo é quando a equipe é bem coletiva e aperfeiçoando as coisas boas que a gente tem. A gente tem bons meio-campistas, Edenilson. O Edenilson tem que ser tipo alguém que chegue na área, que seja aquele elemento surpresa, de infiltração, com o Alan Patrick, com o Tyson, com o Bustos atacando, com o centroavante. Eu talvez seria o alemão, se viesse o Diego Costa, seria algo muito bom, né? Mas eu não sei se o presidente vai acertar. Mas coisas do gênero assim, porque a gente tem boas possibilidades. E é aquela coisa também, a gente tem que criar porque a gente tem muitos bons jogadores do meio para frente, um lateral maravilhoso que é o Bustos, vai estar o centroavante lá na frente que eu não tenho muita confiança, mas daí na hora de voltar é aquela coisa, tá bem tá bem desenhado dentro de campo, bem com uma defesa bem consistente, com ela tendo mecanismos, ou se ela vai jogar muito para frente, aquele pé de pressiona, faz a falta rápido, ou o jogador sempre, se está um pouco mais retrasado, bem respeitando as linhas, sabendo marcar o adversário, não sendo burro na hora de fazer uma falta boba, sempre usando a cabeça, sendo inteligente, sabendo ler os contextos do que está acontecendo dentro de campo, porque por isso que às vezes é bom ter um jogador mais inteligente, jogadores inteligentes e líderes que consigam perceber o que está acontecendo dentro de campo. Aquela coisa, quando a gente está numa vantagem boa, saber controlar o jogo, fazer com que o adversário venha querer te pressionar e eles acabem se passando, errando, fazendo uma falta feia e gerando um cartão amarelo, uma expulsão para nós, no caso o Inter, gerando para o adversário, caso a gente esteja na frente, uma expulsão, coisa do gênero. É aquela coisa, a gente quer ver, que a gente quer ver dentro de campo, tudo que é treinado, tudo que é feito, tudo que o nosso técnico vai fazer para que dentro de campo as coisas sejam bem feitas, bonito, onde a gente consiga enxergar realmente uma cara e consiga enxergar uma maneira de jogo, porque a coisa mais linda do mundo é uma maneira de jogo, uma forma bem aplicada dentro de campo. E também o nosso técnico tem que ser inteligente, como eu falei. Tipo, a gente vai pegar o Fluminense, vamos ver os pontos fortes do Fluminense, vamos tentar anular o Fluminense, vamos ser inteligente para que o Fluminense tenha muito trabalho para nos enfrentar.
fazer com que os nossos jogadores eles consigam dentro de campo anular os bons nomes do Fluminense, como o volante deles, o Iago Martins, como o Fred, que é muito perigoso, uma marcação forte, não dando espaço para ele, que ele sabe fazer gol. O Nonato, viu? A gente tem tantos jovens bons que não jogam no Inter, isso me irrita, né? O Nonato tá muito bem no Fluminense, muito bom jogador o nosso Nonato. Ele deu passe e gol pro Fred. A gente tem que estar atento sempre a todos os detalhes dentro da partida e aquela coisa, jogadores importantes que podem fazer dano pra gente. Eles estão com um Ganso, que está sendo tipo um cara, um assistidor. A gente tem meios para vencer o Fluminense, a gente tem meios para se tornar uma equipe muito competitiva e a gente tem técnica também, a gente tem bons jogadores no meio de campo, nossos volantes são bons, nosso lateral é muito bom. Não sei o que pode ser do Wanderson, é um extrema, parece ser interessante. A gente tem o Bosquilha deu passe gol pro alemão fazer gol contra o Fortaleza. A gente tem bons jogadores, a gente está bem servido. A gente quer ver um bom trabalho. E essa coisa, né? O Alessandro Barcelos não está fazendo uma grande campanha como presidente, até porque ele é muito lacrador, ele está sempre querendo lacrar em vez de se preocupar com o futebol. Eu acho uma sacanagem tu ficar fazendo politicagem barata com esses movimentos odiosos que não defendem quem eles dizem defender e não se preocupar com o clube. O que importa é o clube. E eu quero que o Inter vá bem nesse último ano de mandato do Alessandro Barcelos e que as coisas deem certo. Porque, por mais que eu não goste do Barcelos e ache uma gestão horrível, horrível, vamos dizer, ruim. Até porque tem algumas coisinhas que tu pode ressaltar que não foram tão ruins, mas eu quero que as coisas deem certo, que fiquem boas heranças e que o Mano continue com títulos. Eu quero estar errado sobre o Mano e quero que ele volte, dê a volta por cima e consiga dentro do Inter fazer coisas boas e que a torcida possa sorrir de novo. E é mais ou menos isso. Vamos estar junto porque o Inter é maior que tudo e é o que a gente quer ver.